mês de maio é dia das mães. É dia especial, é um mês especial para a gente pensar em família, não é? E pensando nisso, eu quero compartilhar com você, e nós vamos durante esse mês de maio, por alguns domingos, pensar no seguinte tema. Quem aqui já teve uma casa sendo reformada, morando dentro? Levante a mão. Vixe, quanta gente! Nossa! Você sabe o que é isso aqui então, não sabe? Você sabe, não é? Mas é lógico que eu não vou falar aqui, ainda que eu goste muito de construção, mas como eu não sou engenheiro, nem arquiteto, eu sou pastor, nem construtor, eu vou falar sobre reforma do lar, não reforma da casa. Mas quem já teve uma casa sendo reformada, morando junto, esse tanto de gente que já levantou a mão, você sabe a bagunça que vira, não é verdade? Tem poeira até nos talheres, não é? Você, antes de usar o prato, tem que lavá-los, não é? Porque vira realmente uma confusão. E eu quero dizer a você hoje, em poucos minutos que nós temos aí, a hora já vai avançada, que a proposta para você hoje, põe o slide por favor, o primeiro slide, isso, é reforme o seu lar, reforme o seu lar. E eu queria que você olhasse, se você está perto de alguém que é da sua família, se você está sozinho não precisa fazer isso não, mas se você tem alguém perto da sua família, olhe para ele, para ela, para o seu filho, para o seu cônjuge, e diga assim: vamos reformar o nosso lar? Vamos reformar o nosso lar? Isso. Mas eu não estou falando sobre casamento. Eu não vou falar sobre casamento aqui. Hoje não. Eu quero falar sobre família. Sobre família. E hoje, depois de uma notícia tão triste como essa que eu acabo de ler para vocês, e com tantas outras notícias acontecendo, mesmo no meio da nossa igreja, nós queremos reafirmar que Deus ama família. E foi a primeira instituição que Deus criou. Quando Deus decidiu tornar o universo obra das suas mãos, Ele decidiu fazer isso através da família. Da família. Eu não estou falando aqui sobre casamento. Eu estou falando sobre todos os laços que lá naquela história começaram com o casamento, mas que alcançaram todas as áreas, ou todas as pessoas que fazem parte de uma família. Agora eu pergunto a você, por que que nós, nesta igreja, nos preocupamos com família? Nós procuramos ajudar você na educação espiritual dos seus filhos, dos seus adolescentes, das suas crianças. Nós queremos que os jovens tenham relacionamentos saudáveis nos seus namoros e também no futuro casamento. Nós queremos abençoar a vida dos casais, nós queremos ajudar pessoas que estão sofrendo por um divórcio, passando por uma perda. Por que que nós fazemos isso? Nós temos curso de noivos, nós temos curso de casais, nós temos curso para moças, para moços, para homens, sobre finanças. Por que isso? Por que que a gente diz para nós, para essa igreja, nós queremos ver famílias abençoadas? Por que que divórcio quebra o nosso coração? Nos deixa muito tristes. Por quê? Então, o tema dessa noite é por quê? Por que fazer reforma no lar? Por quê? Por que que nós precisamos ouvir alertas? Cuidado com a sua família, cuidado com a sua vida. Por que nós precisamos reformar comportamentos e hábitos? Por quê? Nós poderíamos levantar várias hipóteses para essa resposta. Por quê? Nós poderíamos dizer, bom, você é responsável por educar filhos para que eles sejam cidadãos, para que eles sejam gente digna, sirvam a Deus. Nós poderíamos dizer, olha, nós queremos deixar um legado para nossos filhos, para os nossos netos, não é? Uma boa resposta, não é? Nós queremos ser um testemunho para a sociedade. Você, como marido, precisa mostrar para outros maridos com quem você convive como é que um marido cristão age, como é que um pai cristão educa seus filhos. É uma boa resposta, porque queremos
de alguma maneira, salgar e iluminar a sociedade, como Jesus fala, que nós somos sal e luz? Essa é uma boa resposta. Nós podemos dizer também que desejamos fazer com que a igreja seja uma igreja saudável, porque ela vai ter lares, famílias, relacionamentos saudáveis também. Tem uma série de boas respostas, mas não é essa a resposta que eu quero propor para você em alguns minutos nesta noite. Por quê? Porque nós valorizamos, ensinamos, educamos, admoestamos, procuramos levar as pessoas a entenderem o propósito de Deus para a família, para o casamento, para o marido, para a esposa, para os filhos. Por que nós dizemos que os filhos devem honrar os seus pais? Porque crianças precisam ser admoestadas, ensinadas desde muito pequeno. Por que elas precisam ser batizadas? Por que tudo isso? Dentre as muitas respostas, eu quero propor uma que eu creio, biblicamente falando, é a resposta, e a primeira resposta, e depois dela vem todas estas outras respostas. E a pergunta é, para nos ajudar a responder por quê, a pergunta secundária então vai ser: qual o propósito da família? Para que família existe? Por que é que Deus inventou esse negócio? Por que que Deus criou relacionamentos? Ele podia ter criado uma sociedade de ímpares, mas Ele fez uma sociedade de pares, de ajuntamento, de coletividade, de agrupamento, que nós chamamos de família. Por quê? Por que que Deus criou com um propósito uma família? Então esse porquê, que é uma pergunta, não é? Por quê? Para responder essa pergunta, nós precisamos ir para a Bíblia, não é? Então eu quero convidar você a abrir a Bíblia hoje em o primeiro livro. Se a gente vai descobrir as raízes, ou os porquês, ou para que Deus criou a família, nós temos que ir lá no início, né? Lá no começo. E é Gênesis, é o livro dos começos, é o livro dos inícios. Gênesis no primeiro capítulo, naturalmente. O primeiro capítulo de Gênesis descreve a primeira narrativa, tem a primeira narrativa da criação. Tem duas narrativas da criação, especialmente no que diz respeito ao ser humano. A primeira narrativa está no primeiro capítulo e a segunda narrativa está no segundo capítulo. Deixa eu fazer uma pergunta para você, para a gente começar a leitura. Você sabe exatamente como surgiram as plantas? Você sabe como surgiram as plantas? Todas as árvores, todas as ervas, como surgiram as plantas? A resposta está no versículo 11 de Gênesis, que diz assim: cubra-se a terra de plantas que deem semente. Cubra-se a terra de vegetação ou de plantas que deem sementes, e as árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com a sua espécie. E assim se fez. Versículo 12, olha o que diz aí. A terra... Aqui é a resposta da pergunta que eu fiz. A terra fez brotar plantas. Então, como é que surgiram as plantas? Simplesmente, a terra começou a surgir um broto, e não como algumas pessoas podem pensar, Deus falou e a árvore estava pronta. Deus falou e o alface, não é? As verduras e todas as árvores, aquelas frondosas, estavam prontas. Não, a terra germinou aquilo que nós chamamos de plantas, de árvores e tudo mais. Veio da terra, brotou da terra. Deus fez com que ali na terra estivesse uma semente, dessa semente germinasse num processo natural, porque Deus cria a natureza e Ele cria as leis, e uma delas é que as sementes germinem. Então Deus cria a terra, as árvores assim. Como é que surgiram os animais? Essa fica mais difícil. Como é que surgiram os animais? A resposta está no mesmo capítulo, no versículo 24. Agora ficou um pouco mais complicado. Olha só o que diz no versículo 24. E disse Deus, você pode ler comigo aqui na tela? Produza a terra seres vivos. Como é que nasceram os animais então?
A Bíblia diz. Deus não falou e o leão, e o elefante, o rinoceronte, e lá os dinossauros passaram a existir. Diz a Bíblia que a terra produziu os animais. Agora, se você vai querer saber como, então eu vou te indicar um geneticista da nossa igreja, que é professor universitário, e você vai perguntar para ele. Eu não sei. Como é que os animais surgiram? A terra, de alguma maneira, como se fosse uma minhoca que sai da terra, eles começaram a brotar da terra, e todos foram formados de um mesmo elemento, chamado terra, chamado humus, chamado pó. Então Deus cria dessa maneira. Eles vieram a existir pelo poder da palavra de Deus, mas eles foram nascendo. Como é que surgiu o homem? Eu não estou dando aula de ciências para você, tá bom? Eu estou dando aula da criação desse relato bíblico. Se for conversar sobre ciência, a gente precisa ir muito, muito mais profundamente aqui. Como é que surgiram os homens? Como é que surgiu o homem? Primeira narrativa, versículo 26. Nesse capítulo, versículo 26, diz assim: então disse Deus. Você pode ler comigo aí o que diz a Bíblia? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Versículo 27 continua dizendo: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Bom, esse texto não explicou como foi, não é? Só diz na primeira narrativa, que é esse capítulo 1, que Deus criou. E o interessante aqui, tem dois aspectos interessantes, que ele diz que Deus determina criar um ser semelhante a ele, porque até naquele momento não havia ainda entre a criação alguém que lhe fosse semelhante. Criou, pois, o homem à sua imagem e à sua semelhança. Isto é, Deus decide criar um outro ser, diferente dos anteriores, que tinha em si mesmo semelhança com ele, mas não diz como criou ainda. Aqui diz também outro aspecto interessante, que no versículo 27 diz: pois o homem foi criado, e o termo homem, Adam, A-D-A-M, é um termo genérico, como nós usamos a palavra homem, não é? Em termos genéricos, não em termos de gênero. Também essa palavra homem, Deus criou o homem primeiramente. Então ele está dizendo, Deus criou homem e mulher, o gênero humano, a espécie humana, a imagem e semelhança de Deus. Não é o homem masculino que tem imagem e semelhança de Deus, mas é a espécie humana que Deus decide criar, e ele dá a essa criatura a imagem e a semelhança dele. Depois diz, no mesmo versículo 27, que aí ele cria, então explicando um pouco mais, Deus cria homem e mulher. Então agora ele define gênero, homem e mulher. A imagem dele os criou, plural. Os criou. Então homem e mulher criados. Mas a explicação de como foi a criação está na segunda narrativa, que é o capítulo 2. Você pode olhar lá agora no capítulo 2, no versículo 7. E diz, capítulo 2, versículo 7. Olhe lá. Então o Senhor Deus, pode ler comigo? Formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas e fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Como é que o homem, agora homem gênero masculino, agora ele vai detalhar a criação, ele vai esmiuçar, ele vai contar como é que foi criado o homem e depois como foi criada a mulher. E ele diz, Deus formou o homem do pó da terra, igual os animais.
Da mesma maneira como os animais foram criados e nasceram da terra, o homem, o masculino, foi criado. E é interessante aqui, há uma diferença. Você já percebeu a diferença entre a criação dos animais e a criação do homem? Diz o texto que Deus formou o homem e soprou em suas narinas. A palavra formou o homem é uma palavra usada no hebraico para aquele que é artesão. Deus faz um artesanato, como moldando. Nós falamos há um tempo atrás sobre moldar o barro. Deus forma o homem, e ele pega a terra e começa a dar forma. Eu imagino Deus fazendo um boneco de terra em formato de ser humano. E nesta linguagem antropomórfica, isto é, uma linguagem que é usada para um homem, não é? Para um ser humano, diz aqui que Deus sopra nas narinas. Deus chega com a sua boca e sopra naquele boneco de terra, naquela forma, naquele formato de ser humano, e ali este barro, esta terra, passa a ser vivente. Diz o texto, o fôlego de vida foi inserido, foi colocado dentro deste boneco, e ali houve o milagre da transformação daquele barro em carne e osso. E todo o sistema, todos os sistemas que fazem parte do nosso corpo. Ele sopra o fôlego de vida e o homem se tornou ser vivente. Isso combina com o que diz na primeira narrativa. Criou o homem à sua imagem e semelhança. Ser vivente é a mesma coisa. Deus transfere, como soprando naquele barro, a sua própria vida, a sua essência. E ali o homem, gênero masculino, passa a ser primeiramente este ser vivente, esta personalidade, e ele passa a ter aquilo que Deus tem. Deus tem inteligência, Deus tem vontade. Olha aí, ó, um homenzinho, ó. É assim que Deus cria, não é? E o ser de Deus passa a habitar nesta sua primeira criação. É interessante que até aquele momento o homem era composto, né, aquele objeto, aquele em formato de um corpo, era composto de pó da terra, de terra, como os animais. Mas diferentemente dos animais que foram criados pela voz de Deus, porque a Bíblia diz, e Deus falou e tudo se fez, quando Deus cria o homem, Ele não fala, Ele sopra. É interessante que a palavra hebraica para Senhor é a palavra Yahweh. É uma palavra que, se você tomar gramaticalmente, é composta de consoantes e não tem vogais. Aliás, a língua hebraica, ela não enfatiza as vogais. Se você vai escrever uma palavra, as vogais na língua hebraica tem apenas uns pontinhos, como pingo no i, por exemplo, simboliza uma vogal. Um tracinho, uma cobrinha, como o tio em cima do a na nossa língua, é uma vogal. As vogais não aparecem. E é uma palavra que tem consoantes fracas, sonoras. Poderíamos dizer algumas consoantes no português que são fracas. Yahweh é um sopro. E a palavra de Gênesis diz que Deus sopra e Ele transmite para o homem aquilo que Ele mesmo é, aquilo que Ele mesmo tem. E depois, na sequência, Ele cria o feminino. E Ele extrai do homem
E há uma lição interessante aqui, como Deus faz de um, dois, mas fazendo-os estar intimamente ligados, porque a mulher sai daquilo que o homem já era. E Deus então faz com que da costela do homem, diz o versículo 18, quando ele analisa que não é bom que o homem esteja só, e aí então ele tira uma das costelas nessa narrativa da criação e forma a mulher e leva a mulher já contendo o DNA da sua própria essência. Diz o texto: eu far-lhe-ei uma auxiliadora. Esser é a palavra. A palavra esser é muito mal traduzida por auxiliadora. A palavra esser, ela era usada naqueles dias, nos dias lá do Antigo Testamento, quando um combatente ia sair para uma guerra e ele se punha ao lado de outra pessoa, de um outro soldado. Como a gente vê nos batalhões de choque, não é? A gente vê nessas manifestações que o batalhão de choque chega com aqueles escudos, um do lado do outro. Esser não é como imaginando uma árvore que está meio capenga, não é, uma planta, e você vai lá e põe uma escora. Não é isso. Há homens que pensam que a mulher foi feita para ajudá-lo a ser bem-sucedido, para servir de apoio. Esser é uma palavra que destinada a ser usada para aquele combatente que dá o braço um para o outro e vai em direção à luta, tão grudado, tão unido, que ele se torna imbatível, porque o escudo protege os dois. Isso significa esser. Você precisa olhar para sua esposa, e aqui uma palavra especial aos homens, como sendo esser na sua vida. Isto é, alguém que sem ela você está muito fragilizado. E você, mulher, se veja assim, como alguém que foi colocada por Deus para ser amparo, para ser apoio, para ser sustento, mas muito mais do que isso, para andar ao lado. E por isso Deus tira do lado do homem. Deus não tira do pé, nem da cabeça, nem da mão. Deus tira do lado, porque ela é esser. Valorize a mulher que você tem ao seu lado. Diga todo dia para ela: sem você não posso ficar, eu não consigo, é muito difícil, porque você é minha esser. Amém, homens? As mulheres entendem isso e concordam com isso? Esser não fica reclamando da vida, amaldiçoando o marido, não é? Acorda já falando mal da vida e reclamando que não tem isso, não tem aquilo, não é? Não, Esser anda ao lado, mesmo quando há grande dificuldade, grande dor, grande perda. Esser. Por isso é triste quando um homem decide por conta própria abandonar a sua Esser. E ele simplesmente dá as costas para aquela que deveria estar ao lado. Ou quando uma mulher deixa de ser esta companheira. Isso é família. Andar ao lado. Você, jovem, precisa procurar uma Esser para você, não é uma bonitona. Não, porque às vezes a bonitona não vai ser Esser na sua vida. Viu? É verdade. Pergunta para sua mãe e seu pai, antes de você começar a sair aí à procura. Esser. Só que quando vem a queda, o que Adão fala para Deus? Esse peso que o Senhor me deu aí. Não é? É interessante como o pecado entra na família, não é? E a gente começa a falar das pessoas, seja cunhado, seja irmão, seja sogro. Abençoe o seu sogro, sua sogra, viu? Eu sou sogro, então eu preciso falar isso bastante, não é? Quando a queda vem, Adão, ao invés de dizer: Deus, obrigado pelo Esser que o Senhor me deu, ele diz: a mulher que o Senhor me deu aí, ó, ela que me fez errar. Que inversão, não é assim que acontece nas casas hoje? Os filhos começam a questionar e brigar e se revoltar contra os pais. O marido, ao invés de ser esse companheiro e protetor da sua esposa, ele deixa de fazê-lo, e a esposa, ao invés de ser esta aliada, dar o braço e andar com o escudo na frente, ela abandona essa posição.
forte ajuda e não um peso. E quando Deus cria, Ele dá uma ordem. E aqui a gente começa então, para terminar, a responder a pergunta que foi feita lá. Por que Deus criou a família? Ele dá uma ordem. A ordem é: sejam fecundos. Vocês já são fecundos, vocês já são férteis. Eu já dei a vocês seus aparelhos reprodutores, as suas capacidades de procriação, mas agora eu os abençoo nessa tarefa. Ele abençoou e disse: sejam fecundos, multipliquem e peguem desta minha essência. Agora você vai entender um pouquinho mais e vamos aplicar um pouquinho mais o que é ser a imagem e semelhança de Deus. Deus, que é o Criador, Ele diz: agora eu dou a vocês a oportunidade de criar. Que coisa maravilhosa, né? A gente não cria todas as coisas, mas a gente é parte dessa criação de Deus. Você é parte da criação de Deus. Deus transmite essa qualidade: encham a terra, eu reparto com vocês esta possibilidade. Eu li há poucos dias uma pesquisa que diz o seguinte: 51%, quando essa pesquisa foi feita há pouco tempo, dos cristãos acreditam que a felicidade e a realização pessoal são o propósito da vida. Qual foi a pergunta que eu fiz lá no início? Por que a família precisa de reforma? Qual o propósito da família? Essa pesquisa diz que 51% dos cristãos acreditam que a realização e felicidade são o propósito da vida. Em outras palavras, eles acreditam que Deus os colocou na terra para que pudessem ser felizes e ter realização pessoal. Mas não é isso o que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina, e aqui é a resposta, que você foi criado para glorificar a Deus. Amém? Você foi criado, nós fomos criados, não para sermos felizes, não para encher a terra, não para termos realizações, não para cuidar do jardim como Adão e Eva tiveram como trabalho secundário, não para aumentar a geração e multiplicar e criar e dominar sobre todas as coisas. Estas eram tarefas secundárias. Tudo que você faz na vida é secundário diante de um propósito, de uma tarefa, que é glorificar a Deus. Você trabalha, você vive, você sustenta a sua casa, você vem à igreja, você exercita a sua cidadania. Tudo que você faz tem que ter um propósito anterior: glorificar a Deus e honrá-lo com aquilo que Ele te deu. Família existe para a glória e honra de Deus. Não é para ter filhos felizes, filhos abençoados. O que adianta você escolher para o seu filho uma profissão muito boa e você fala: olha, você precisa fazer isso porque isso é o melhor, isso é o que dá dinheiro, você vai ser próspero, se ele não honrar a Deus com aquela profissão e aquele trabalho? O que adianta você fazer uma festa de casamento muito bonita? O que adianta você conseguir conquistar coisas para a sua família se ela não honrar e glorificar a Deus? E isso é na pobreza, na riqueza, na doença ou na alegria. O propósito da nossa vida é honrar, é glorificar a Deus. E sabe que às vezes Deus permite a gente passar por grandes aflições, porque Ele quer que o nome dEle seja glorificado e honrado. O propósito do seu namoro não é você conhecer a sua esposa, aquela que será sua esposa ou seu marido. O propósito do seu casamento, o propósito do seu trabalho, o propósito de você conquistar e exercer a sua profissão, não é para que a sua família tenha o sustento. Às vezes a gente encontra um homem, não é, em algum lugar, uma mulher, e daí, como é que está? Estamos dando duro para sustentar a nossa casa. Essa não é a razão da sua vida. Isso é muito pouco para um cristão. Isso é um homem pagão, sem Deus, que fala. É assim que ele vive. Mas um homem que conhece a Jesus, uma mulher, um jovem que ama a Deus, sempre deve elevar a sua resposta
e a razão da sua vida e o propósito. Eu vivo porque eu quero honrar a Deus. Quero glorificar a Deus na minha vida. O Salmo 115 diz: não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, não a nós, mas a teu nome seja a glória para sempre. Efésios 1:12 diz assim: a fim de que nós, os que esperamos em Deus, sejamos para o louvor da sua glória. Por que você precisa mexer no seu lar? Por que Deus quer curar o seu casamento, o seu relacionamento com seus parentes, familiares? Por que Deus quer que você seja zeloso em cuidar dos seus filhos, em repreendê-los quando for a hora, em ser modelo o tempo todo? Por que Deus quer que perdoemos dentro da nossa casa? Porque é só assim, só desta maneira, o nome dele vai ser glorificado. Agora você tem uma escolha, o tempo todo nós temos uma escolha, de fazermos como Deus quer, ou fazermos como Adão e Eva, os nossos pais fizeram, deixando o propósito de Deus. Você foi criado para glorificar a Deus. Irmãos, esta é uma tarefa muito difícil, mas nós temos recursos para isso. E eu quero terminar dizendo que Deus não nos dá uma tarefa além dos recursos que Ele mesmo dá. Você tem alguma coisa muito difícil na sua família? Talvez você tenha uma dívida, um relacionamento quebrado, você tenha uma situação entre parentes muito difícil, você está tremendamente ansioso por aquilo que está acontecendo com os seus filhos. Eu estava conversando hoje com um pai, ele disse: pastor, preciso muito da oração, porque o meu filho está totalmente longe, totalmente longe. Talvez seja assim na sua casa, mas Deus não dá essa situação, e Ele não dá esse propósito tão elevado sem dar recursos para você. Meu irmão, você tem recursos. Ah, pastor, o meu casamento não dá. Ah, eu não consigo mais. A minha família está nessa desordem. Deus tem recurso para você. Deus tem recurso para você, mulher. Tem alguma coisa difícil na sua vida? Pastor, eu não consigo vencer a tentação. Eu preciso de sexo, eu preciso de uma mulher. Eu não vou aguentar. Você que está divorciado, você que é um adulto, que deseja se casar, a palavra de Deus diz a mesma coisa para você do que diz para um jovem de 15 anos. E Deus reservou o sexo para o seu casamento. Ah, pastor, não dá, não consigo. Deus tem recurso para você conhecer o poder dele, mesmo nessa situação. Qualquer outra área. Deus não nos dá um propósito para cumprirmos sem que nos dê também as condições.